Olá, queridos. Uma boa noite a todos, um bom dia também, né, para os que estarão vendo o vídeo nesse momento. E eu acho muito importante a gente tratar de um assunto, tá bom? Eu queria trazer para vocês algumas informações à luz das escrituras, de uma profecia, tá bom? Texto de Mateus capítulo 24, versículo 20. Jesus disse as seguintes palavras da boca do próprio Messias Yeshua. Mateus 24, 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no Shabat, nem no sábado. Bom, no Shabat, é um dia que o judeu, principalmente, ele não anda mais do que 1 quilômetro, ele não anda nem a 100 metros de sua casa. Em Israel é muito mais fácil, porque tem uma sinagoga próximo, não é? E todas as famílias judias lá guardam o sábado, o Shabat. E é muito difícil. Tempos sagrados são tempos de solenidades, de descanso absoluto, como a lei manda. Mas por que o Senhor Jesus está dizendo que nós temos que orar para que a nossa fuga não aconteça no inverno? Ou seja, quando nós virmos o fim das coisas, não é? Quando é que nós temos que nos preocupar? Quando é que vai ser o tempo que nós teremos que fugir? Tá? Está escrito lá em Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, sabei que está muito perto a sua completa destruição. Né? Jerusalém será invadida, saqueada, como está lá no livro do profeta Zacarias. A cidade, né, capítulo 12 de Zacarias, a cidade será tomada, as mulheres violentadas, os homens cairão a fio da espada, o terror vai tomar a cidade. 2/3 do povo serão mortos, não só lá, mas em toda a humanidade. Tá, e vamos entrar aí para o contexto do porquê a vossa fuga não se deu no inverno. Se nós estamos vendo falas como, por exemplo, aí, vários cientistas, inclusive o cientista mor da nossa época, da nossa era, que é o Bill Gates, dizendo que nós temos que combater, né, tomar medidas efetivas e enérgicas contra as mudanças climáticas, que agora é mudança climática, antes era chamado de aquecimento global. Mas não é um tema abrangente, segundo eles, que trata de todo o problema no seu contexto, né, mais complexo, mas sim o nome seria mudanças climáticas. Ele fez um livro sobre isso e deu uma entrevista para a União Europeia falando sobre isso. Só que vai contra, ele diz que o planeta está aquecendo, e aquecendo muito. Tanto que ele, né, o Bill Gates, está financiando um projeto com a Universidade de Harvard, onde cientistas, estudantes, né, na área científica, da química, já produziram um aerossol e eles vão lançar esse aerossol na atmosfera, nas nuvens, criar nuvens que vão refletir a luz solar, fazendo com que a luz solar que vem para a Terra reflita nesses aerossóis, nessas gotículas, nessa química, nessas nuvens e volte para o espaço, não venha para a Terra. Então isso vai esfriar a Terra, ou seja, para diminuir a temperatura na Terra, diminuir a luminosidade também, não é? Corrobora com aquilo que, além de que vai esfriar, então corrobora com esse texto. O Senhor Jesus está falando de um inverno, não um inverno natural. Tá? Não vai ser na época do inverno, mas eles vão provocar uma mini era glacial. Tá? É bom estudar sobre isso. Era glacial tem que ser estudada, vocês precisam entrar nesse contexto, porque a Bíblia fala de frio. Frio. O profeta Zacarias fala que quando o Senhor vier vai ser dia de frio. Bom, frio e frio intenso. E as escrituras vai tratar sobre 1/3 do sol, da lua e das estrelas que deixarão de brilhar. Tá bom? Você vê o selo sendo aberto em Apocalipse,
tá bom? E um deles vai tratar sobre isso. O que acontece? O sexto selo, tá bom? Apocalipse capítulo 6, o sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua tornou-se em sangue. As estrelas do céu caíram na terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abalada por um forte vento. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Tá bom? Então aqui está escrito que o sol escurece, tá bom? Aí vamos lá para um contexto interessante. Como que isso pode acontecer? Como você tem que entender como que é a Terra, né? Como que Deus criou esse mundo, o planeta. Nós temos a Terra, o firmamento, acima está aí as hostes que comandam. Eles ficam, na verdade, os planetas, que é conhecido como planetas, eles ficam no intermediário. Eles intermediam entre estes céus aqui embaixo e o céu acima, tá bom? E as estrelas, vocês muitos sabem o que representa, mas nós não vamos entrar nesse contexto agora. Eu quero trazer outro problema, tá bom? Um outro problema que é a questão do frio. Num tempo em que eles estão falando que nós estamos vendo a Terra aquecer, não, que vai ser um superaquecimento. Vejam essas notícias, tá? Vamos entrar nas notícias logo aqui. São Joaquim registra geada em pleno verão. Isso aqui é no sul do país. O Vale do Caminho das Neves voltou a ter registro de geada durante o amanhecer desta quinta-feira, de 18, quando uma fina camada de gelo recobriu as baixadas a 3 quilômetros do centro de São Joaquim, com uma temperatura mínima que chegou na casa de 3,3 graus Celsius no município. Uma temperatura atípica para esta época do ano. A mínima do estado foi registrada pela rede de estações Kaiser, em Bom Jardim da Serra, que assinalou uma marca de 2,6 graus Celsius durante o gélido amanhecer. Por fim se confirmou a previsão de frio em fevereiro e marcou uma geada bem fraca também em Urupema, na localidade de Quebra-Dente. De acordo com o Clima Terra, cerca de 24 municípios tiveram mínimas abaixo dos 10 graus. Em Florianópolis foi a 12ª mínima abaixo dos 20 graus. É uma temperatura estranha para essa época do ano, já que aqui no sul nós estamos, no hemisfério sul nós estamos o quê? No verão, não é mesmo? Mas não é só isso não. Vamos continuar aqui, tá bom? Outro país aí, tá? Tempestade de neve causa engarrafamento fatal no Japão. Esse inverno tem sido muito rigoroso no Japão. Com a atuação quase ininterrupta de poderosas tempestades de inverno, nessa terça-feira, uma nova nevasca assolou o norte do país. Olha só, e causou um grande engarrafamento fatal numa via expressa. O inverno tem sido mais rigoroso que o normal no Japão. Nas últimas semanas, fortes nevascas têm assolado o país, com algumas regiões chegando a acumular o dobro de neve esperada para essa época do ano. Perfeito. Vamos lá, outro lugar aí. O outro site, Portal Maia. Vamos lá. Deserto do Saara tem registro incomum de neve. É somente a quarta vez em 42 anos que a cidade Ain Sefra, na Argélia, registrou neve. A neve caiu no deserto do Saara com as temperaturas abaixando para menos de 3 graus negativos. Essa é apenas a quarta vez que a cidade de Ain Sefra, na Argélia, registrou neve nos últimos 42 anos. Imagens da neve foram registradas em Karim Bouchetata, fotógrafo que capturou a neve levemente salpicada sobre as areias alaranjadas, enquanto criava padrões atrativos incomuns na imensidão. Tem mais cidades, tá? Qual é o outro deserto que está tomado de gelo? Né? Arábia Saudita também, neve fora do normal. Camelos, eu postei até um vídeo para vocês, os camelos confusos com o que está acontecendo. Vamos lá, outro local aí, tá? Esse importantíssimo. Jerusalém e cidades do norte cercada por rara tempestade de neve. Os preparativos estavam em andamento na terça-feira no norte de Israel e na área de Jerusalém para um intenso inverno que deverá trazer uma rara tempestade de neve para a região. Jerusalém estava se preparando para até 10 centímetros, 4 polegadas de neve, enquanto partes das colinas do norte do Golã estavam se preparando para até 30 centímetros, um pé.
O prefeito de Jerusalém, Moshe Leon, disse que o município está trabalhando para localizar todos os moradores de rua que possam estar em perigo e está aumentando os controles da previdência social para os moradores vulneráveis da cidade. Então, inverno também extremamente rigoroso em Israel e em todo o norte. Qual mais países? Eu não vou ler todas as matérias. País onde a neve está sendo intensa. Grécia, os países dos Estados Unidos, vários outros países na Europa. O inverno está sendo fora do normal, tá? Tudo bem que lá é época de inverno, mas é um inverno muito mais intenso do que foi. Aqui nós temos um calorão do verão, mas alguns locais no sul também tendo inverno. E isso dá-se também, tá? Por causa da inversão do campo magnético da Terra. Lembre, nós temos um campo magnético que nos protege dos raios solares e também, como é um campo magnético, os corpos celestes eles têm um campo magnético, tá bom? E o nosso nos protege de interferências. Ao mesmo tempo, nos protege dessas interferências, é o que nos protege das camadas superiores ali do firmamento, do domo. Então você imagina que quando isso acontecer, que as escrituras falam que as estrelas cairão dos céus, não é? Porque o domo, o firmamento do céu será sacudido para as estrelas caírem, nós vamos perder a proteção da Terra. Então, quando isso acontecer, a temperatura que é lá em cima, tá? A nossa atmosfera tem uma temperatura, nosso planeta é dessa temperatura perfeita, porque ela é protegida por esse campo. Mas quando esse firmamento sai, se nós vamos supor que nós pegamos ali a troposfera, a esfera mais extrema, mais acima, se os gases que estão lá em cima, porque lá é muito mais frio, desce para cá, então nós vamos ter uma era congelante na Terra, tá bom? Isso é um dos meios. Ao mesmo tempo em que, como não tem o campo magnético protegendo, nós vamos ter invernos muito mais rigorosos, assim como calor também muito intenso. Então, está tudo desregulando. É um sinal dos tempos do fim, tá bom? É um sinal dos tempos do fim do que nós estamos enfrentando. Então, por que eles estão falando de aquecimento, se nós estamos vendo o contrário no mundo? O frio é muito mais intenso e vai aparecer com muito mais empenho nos últimos tempos. Na verdade, eles querem que você pare de consumir carne, porque eles falam que os animais e a carne é que emite muito dióxido de carbono, não é? Eles querem diminuir isso. Porque enquanto eles falam isso, pessoas como Bill Gates, que está incentivando você e eu a comermos carne sintética, ele está comprando terras agricultáveis e comprando também cabeças de gado, porque ele quer o monopólio da comida do mundo e das terras, para voltar para a era feudal. Porque se você tiver o controle da comida e das terras, então você controla qualquer povo, qualquer nação, você controla tudo, tá bom? Então nós vamos ver essa narrativa com muito mais intensidade. E agora que eles vão começar a manipular o clima, jogar aerossóis lá em cima, as nações têm tecnologia para modificar o clima, tá bom? Para fazer chover. É química, química e mais química. Então entenda que nós estamos vendo um período bem conturbado na história da humanidade. Eu vou deixar todos os links na descrição, tá bom? Então, e os textos bíblicos também, para você meditar neles e entender que as escrituras não falam de aquecimento. Não é aquecimento que as escrituras falam. As escrituras falam que nós estamos indo para uma era de frio, tá bom? Então vamos orar para o Senhor nos guardar disso. Ponha isso em suas orações. A todos uma excelente noite, um excelente dia para todos, que o Senhor vá à tua frente te abençoando e até o próximo vídeo, se Deus quiser.